Olá, queridos alunos. Hoje teremos mais uma aulinha de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre frações equivalentes. Preparados? Então vamos lá, todos prestando bastante atenção. Para iniciar, vamos entender o que significa a palavra equivalente. Podem reparar que eu coloquei a palavra com cores diferentes, porque equi significa igual e valente, vem de valor. Então, frações equivalentes, portanto, são duas ou mais frações que têm o mesmo valor, ou seja, que representam a mesma porção do inteiro. Vamos entender melhor. Imaginem vocês que foram pedidas 3 pizzas para o lanche e cada pizza foi dividida de maneira diferente. Assim, a primeira pizza foi dividida em 4 pedaços, a segunda foi dividida em 8 fatias e uma terceira pizza foi dividida em 16 fatias. Tá? Então, a primeira em 4 fatias, a segunda em 8 fatias e a terceira em 16 fatias. Reparem que as 3 pizzas têm o mesmo tamanho. A diferença é que elas foram divididas de maneiras diferentes. Da primeira pizza, foi comida uma fatia apenas. A que tinha sido dividida em 4 fatias, apenas uma fatia foi comida. Da segunda pizza, foram comidas 2 fatias. Ela tinha sido dividida em 8 partes e dessas 8 partes, 2 foram comidas. E da terceira pizza, foram comidas 4 fatias. Ok? Reparem bem nas 3 pizzas e na porção que cada uma foi comida. Repararam? Bom, o que vocês observam? Olhem só, a primeira pizza foi comido 1/4, da segunda pizza, 2/8, e da terceira pizza, 4/16. Reparem que, apesar das pizzas terem sido repartidas de maneira diferente, foram comidas as mesmas porções de cada uma das pizzas. Então, podemos dizer que as frações 1/4, 2/8 e 4/16 representam a mesma quantidade e são, portanto, frações equivalentes. 1/4 é igual a 2/8, que é igual a 4/16. As 3 porções da pizza, reparem vocês lá no desenho, apesar de elas terem sido divididas de maneiras diferentes, o que foi comido foi a mesma coisa. Vamos ver outras frações equivalentes. 3 alunas fizeram seus trabalhos de arte utilizando partes diferentes de suas folhas de papel. Camila usou a metade da sua folha. Assim, ó, ela pegou a folha, dividiu ao meio e usou 1/2 da sua folha. Paula dividiu sua folha em 4 partes e usou 2. Dessa forma, reparem que o papel é do mesmo tamanho, só que a Paula dividiu o papel dela em 4 pedaços. E, da mesma maneira, ela também usou a metade da folha dela. Só que, como o papel dela estava dividido em 4 partes, então, dessa forma, ela usou 2/4 da sua folha. E a Marcela
dividiu sua folha em 8 partes e usou 4 delas. Observaram? Vejam vocês que as folhas são do mesmo tamanho. O que mudou aqui foi a maneira como ela foi dividida. No entanto, todas as 3 alunas utilizaram a mesma porção do seu papel. Se nós formos olhar bem, todas as 3 usaram a metade do papel. Então, podemos dizer que a fração 1/2, 2/4 e 4/8, pois representam a mesma quantidade e são, portanto, frações equivalentes. No caso, 1/2 é igual a 2/4 e é igual a 4/8. Viram que interessante? Bom, agora nós vamos aprender a obter frações equivalentes. A gente não precisa, sempre que quiser encontrar uma fração equivalente, fazer desenhos no papel para descobrir as frações equivalentes. Nós temos uma maneira prática para encontrar frações equivalentes. Para isso, nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero. Assim, olha, encontre 3 frações equivalentes a 3/5. Bora lá. Eu tenho aqui a fração 3/5 e eu quero encontrar 3 frações equivalentes a 3/5. Ou seja, 3 frações que representam a mesma parte de 3/5. Então, olha, se eu multiplicar o numerador por 3, se eu multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2, eu vou encontrar aqui a fração 6/10, porque 3 vezes 2 é 6 e 5 vezes 2 é 10. Pronto! Então, eu acabei de descobrir que 6/10 é uma fração equivalente a 3/5, ou seja, elas são iguais, porque elas representam a mesma parte do inteiro. Eu já vou mostrar o desenho para vocês observarem. Vamos agora obter outra fração equivalente a 3/5. Dessa vez, eu vou multiplicar por 3. Só que, olha, eu preciso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, para que essa fração se torne uma fração equivalente. Então, 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 3 é 15. Então, 9/15 é uma fração equivalente a 3/5 também. Bora ver mais uma? Só que dessa vez, eu vou multiplicar por 4. Multiplicar o numerador e também o denominador. 3 vezes 4 é 12 e 5 vezes 4 é 20. Então, a minha fração equivalente ficou 12/20. Agora, olha só o desenho. O primeiro deles está representando 3/5. O segundo deles está representando 6/10, quando eu dividi o meu desenho em 10 partes e pintei 6. O terceiro, que é este aqui, está representando 9/15. Eu dividi o meu desenho em 15 partes e pintei 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, para finalizar, a minha fração 12/20. Olha, dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pintei 12. Reparem vocês que em todas elas eu estou pintando o mesmo tamanho das figuras, embora elas estejam divididas de maneira diferente. Então, observe que as frações representam partes equivalentes de um inteiro, ou seja, 3/5 é igual a 6/10, é igual a 9/15
e é igual a 12/20. Nesse exemplo aqui, eu fiz usando a multiplicação. Agora eu vou fazer um exemplo para vocês, mostrando como é que a gente encontra frações equivalentes usando a divisão. Determine duas frações equivalentes a 8/12. Então, aqui está a minha fração. Para isso, pessoal, eu vou precisar encontrar um número que divida ao mesmo tempo o numerador e o denominador, porque eu vou precisar dividir pelo mesmo número, igual eu fiz na multiplicação. Então, olha, eu vou dividir o 8 por 2 e o 12 também por 2. Lembrem-se que o número que eu vou usar ou para multiplicar ou para dividir tem que ser o mesmo. Então, olha, 8 divididos por 2 dá 4 e 12 divididos por 2 dá 6. Então, 4/6 também é uma fração equivalente a 8/12. Mais um exemplo. Dessa vez, eu vou dividir por 4. 8 divididos por 4 e 12 divididos por 4. 8 divididos por 4 é igual a 2. 12 divididos por 4 é igual a 3. Prontinho. 2/3 é uma fração equivalente a 8/12. Então, agora, ó, vou representar aqui com desenho. Aqui eu tenho 8/12. Aqui eu tenho 4/6 e aqui eu tenho 2/3. Reparem vocês que também, nesta representação, a mesma parte que está pintada aqui é a daqui e a daqui, embora nos três exemplos, as figuras estejam divididas de forma diferente. Então, olha, também nesse caso, as frações representam partes equivalentes de um inteiro, ou seja, 8/12 é igual a 4/6, que é igual a 2/3. Todas as três frações representam a mesma parte do inteiro. Continuando. Agora nós vamos aprender a descobrir o conjunto de frações equivalentes, que a gente vai chamar de classe de equivalência. O conjunto das frações equivalentes a uma dada fração constitui uma classe de equivalência, que também pode ser representada por CE. Vamos entender. Eu tenho aqui a fração 1/2 e eu quero descobrir a classe de equivalência da fração 1/2. Como é que eu vou fazer para descobrir a classe de equivalência dessa fração? Muito simples, pessoal. Eu vou multiplicar essa fração por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, infinitamente. E todas as frações que eu encontrar serão frações equivalentes a 1/2. Olhem só. Bom, 1/2 vezes 1, lembrem-se que eu tenho que multiplicar o numerador e também o denominador. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Encontrei a fração 1/2. Agora eu vou multiplicar essa fração por 2. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Agora eu vou multiplicar esta fração por 3. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Agora eu vou multiplicar por 4. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. E eu poderia continuar aqui multiplicando, 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 por exemplo, por 5. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10. Então, a próxima fração seria 5/10. 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12. A outra seria 6/12. E assim por diante,
Por isso, nós temos que colocar o sinalzinho, né? O símbolo de reticências para indicar que essa classe de equivalência não tem fim. Vamos ver outro exemplo? Vamos agora descobrir a classe de equivalência da fração 3/4, multiplicando por 1, por 2, por 3, infinitamente, olha. Ou seja, eu peguei a fração que eu estou pedindo, a fração dada, e multiplicando por 1, 3 vezes 1 dá 4. 3/4. Vamos multiplicar por 2. 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 dá 8. 6/8. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 3 dá 12. Por 4 agora. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. E eu poderia continuar descobrindo outras frações, tá? Mais um exemplo para todo mundo entender. Vamos encontrar a classe de equivalência da fração 5 inteiros. Vamos multiplicar por 1. 5 inteiros. Por 1. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1, 1. Por 2. 5 vezes 2, 10. 1 vezes o 2, 2. Por 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes o 3, 3. Por 4. 5 vezes 4, 20. 1 vezes o 4, 4. Se eu quisesse continuar, 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5, 5. 25 quintos. E assim por diante. Então, olha, basta multiplicar a fração pedida por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente. Dessa forma, obtém-se a classe de equivalência de qualquer fração. Lembrando que nós temos que multiplicar o numerador, que é o número que está em cima do traço da fração, e o denominador, que é o número que está embaixo do traço de fração. Entendido, pessoal? E assim, terminamos mais um aprendizado. Como é gostoso aprender matemática, não é, pessoal? Continuem estudando e até a próxima aula. Tchau!